agora no capítulo 20, um capítulo chamado Adeus, né? Nós estamos aí despedindo de Missionários da Luz, né? E André Luiz começa nos dizendo que ele estava lá aguardando para novas atividades, novos estudos, quando Lísias, lembra de Lísias? Lísias foi o primeiro, né, instrutor de André, o que recebeu ele lá em nosso lar, né? Lísias chegou e disse para ele que ele tinha um convite, né, para aquela noite, e que aquele convite se tratava de uma despedida, né, e que essa despedida tratava-se de Alexandre, né? Alexandre que ficou com André aí um grande período, né? Com tantos ensinamentos que ele passou para Alexandre, não só para Alexandre, mas para a gente também, né? Embora tenha escrito esse livro lá na década de 40, né? Quase 50, mas ele está aqui até hoje passando para a gente inúmeros aprendizados, né? Então, enquanto André recebe essa notícia, né, e André se deparou com essa despedida, né? E Lísias esclareceu para ele, né, quando ele perguntou a respeito dessa despedida. Lísias disse para ele, sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de quando em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio deva partir amanhã, em companhia de alguns mentores que lhe são afins, e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. Então, o que ele está dizendo para a gente? Olha, Alexandre, assim como outros dessa mesma hierarquia dele, né? De tempo em tempo, ele vai para regiões, dimensões superiores para se aperfeiçoar um pouco mais. Quem me acompanha aqui há mais tempo, né? Já viu eu comentando coisas parecidas, né? Com isso. É muito comum que quando o médium começa, né, a trabalhar, e não só o médium, cada um de nós, quando a gente começa a estudar a doutrina, né, começa a estudar a palavra, o que acontece? À medida que a gente tem um mentor, né, que está ali sempre conosco. À medida que a gente começa a aperfeiçoar, vai crescendo, esse mentor vai se afastando e vai vindo um mentor novo, né? Vamos dizer assim, um pouco mais graduado, não que o outro seja menos importante, tá? Então, mais graduado. Mas também, quando aquele mentor que chegou, está ali com uma determinada pessoa, com um determinado médium, não vê nenhum crescimento, vence um outro, né, que é de uma hierarquia menor, ou seja, né, que esteja na posição parecida, né? Então, a gente tem um mentor de acordo com as nossas vibrações de aprendizado, de acordo com que a nossa consciência vai se expandindo, né? Com os instrutores na espiritualidade não é diferente. Então, todas as vezes, olha aqui o tanto de ensinamento que ele passou, né? Agora ele vai subir, ele vai para uma dimensão superior, né? Ele já deu aqui por hora a contribuição que ele precisava dar, ele vai crescer mais um pouco. Futuramente ele pode retornar? Quem sabe, né? Mas agora também é necessário aqueles que ele passou o ensinamento fazer, né? Trazer para a vida, seja espiritual ou física, os ensinamentos ao qual nos foi dado. É aquela questão, eu te ensinei, agora eu te deixo, te solto a sua mão para você trazer esse ensinamento para a sua conduta, para o seu dia a dia. Ou seja, vamos ver se realmente você aprendeu longe de mim, né? Porque aprender sendo assistido, vocês vão te convir comigo, que é muito mais fácil, né? Porque a hora que escorrega, tá um ali para amparar. Mas na medida que você solta um pouquinho a mão, você deixa o outro enfrentar. Para quê? Para que na hora que ele enfrente, ele então possa crescer, né?
E isso é muito importante. Então, Alexandre vai, né, marcou, ele quer essa despedida com eles e vai partir, né? E André fica lá indagando para Lísias, né? E a pergunta do André logo foi: e os trabalhos da crosta? Não é Alexandre um dos instrutores direto de um dos grandes grupamentos espiritistas que conhecemos? É que ele dizia o seguinte: olha, como é que vai ficar o trabalho na crosta? E aquela casa espírita que a gente frequenta lá, que ele é de uma certa forma o diretor dali, ele que supervisiona tudo, como que vai ficar, né? E olha lá o que Lísias responde. Naturalmente, já foi providenciada a substituição devida de acordo com o mérito e aproveitamento da instituição a que você se refere, né? Então, ou seja, vai ser mandado outra pessoa para lá, outro espírito para lá, né? Outro mentor para lá, de acordo com o mérito daquela casa e de acordo com aqueles que ali estão, no quanto eles estão aptos a aproveitar, né, os ensinamentos. E sentindo talvez a mágoa que me invadiu o espírito, Lísias comentou: André ficou magoado, né? André ficou triste, André ficou sentido. Porque de uma certa forma, André se apegou a Alexandre como a gente se apega com um bom professor, né? Lembra lá da escolinha quando a gente inicia? Lá no prézinho, né? Quando a gente tem uma professora muito boa, a gente nunca esquece. Eu nunca esqueci a minha. Eu lembro dela até hoje. Sei exatamente, às vezes eu escuto até o falar, né? Da dona Regina, lembro perfeitamente. Então, quando vem a despedida, é muito ruim, né? Porque a gente se apega, a afinidade foi tanta que a gente quer permanecer. A gente, além de afinidade, a gente estabelece segurança, né? E André tá ali como uma criança, né, que não quer se despedir do seu professor. E Lísias disse a ele: o que lhe posso assegurar é que o venerável orientador não nos esquecerá. Dirigindo-se às esferas mais altas, a única preocupação dele será o serviço de Jesus com o enriquecimento de si mesmo para ser-nos mais útil. Então, ou seja, olha, André, ele não vai nos esquecer, né? E a única preocupação que ele tem agora é o quê? É o serviço de Jesus, ou seja, é tentar seguir os passos de Jesus, é tentar ser melhor para que ele possa, quem sabe, um dia voltar melhor, né? E quem sabe, hoje ele já nos deu muito ensinamento, mas quem sabe daqui a pouco ele pode voltar e nos ensinar muito mais, né? Porque ele foi, buscou e trouxe para nós num ato de muita caridade. Entretanto, objetei, faz-nos-á muita falta, né? Ele vai nos fazer muita falta. Sinto que nos deixará em meio da tarefa, quando tanto necessitamos de sua ajuda valiosa para o aprendizado. Então Lísias percebeu a natureza passional de minha ponderação e disse, né? Me disse firme: olha, André, nada de egoísmo. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada em repouso recreativo, cabe a nós outros, seus devedores, a participação da alegria de seus elevados merecimentos. Então, ou seja, né? E aí fica uma deixa também pra gente. Lísias fala: olha, André, nada de egoísmo. Primeiro que ele está indo a trabalho. E ainda que fosse para o repouso, nós não tínhamos esse direito. E serve para nós por quê? Porque a gente sabe que os nossos entes também vivem. Nossos entes terminou uma missão aqui na Terra, agora eles precisam continuar. E nós não podemos ser egoístas. O outro também precisa ir, precisa crescer. É fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil.
a gente se ver livre do egoísmo é muito difícil, porque a gente, né, cresce com uma ideia equivocada da gente ser dono, ser propriedade do outro, enquanto a gente não é. Né? Isso não é nos ensinado. É nos ensinado que a falta é terrível, que foi embora não volta nunca mais, que não vive mais, que a vida não continua, né? Mas cabe a nós, à medida que a gente vai estudando, que vai ampliando os nossos pensamentos, vai lendo mais coisas, a gente não precisa ficar restrito somente à doutrina espírita, né? Vai ler Santo Agostinho, embora Santo Agostinho é muito complexo, né? Santo Agostinho tem livros muito difíceis de ser compreendido, que exige da gente uma mente muito ampla, muito aberta, para a gente conseguir fazer as conexões e as distinções necessárias, mas tem muitas outras doutrinas que são muito parecidas, né, com a nossa. Vai ler um pouquinho do judaísmo, para a gente poder ir entendendo. Então, a partir do momento que a gente começa a entender que a gente, né, nós somos aqui capazes, nós precisamos, então, deixar um pouco esse egoísmo de lado, né, embora seja tão difícil. Porque nós também vamos embora. Ninguém vai ficar, né? É a maior certeza que nós temos. É a certeza, é uma coisa que ninguém contesta. É que nós todos iremos embora. E olha o que Lísias continua dizendo. É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações por vindouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou o que recebemos a fim de não sermos ingratos. Ou seja, apesar dele estar indo embora, André, nós precisamos perceber o quanto de ensinamento ele deixou pra gente. Nós não podemos ser ingratos, né? Ele está indo embora, mas ele deixou muito. Ele nos ajudou muito, ele fez parte de um crescimento que a gente vai levar por toda a nossa caminhada na eternidade. Aquela observação teve a virtude de acordar minha consciência. Coloquei-me no equilíbrio emocional indispensável. Modifiquei a atitude íntima, reagindo contra as primeiras impressões que a notícia me causara. Então, se a notícia causou a ele, né, aquele sentimento, a partir daquela fala de Lísias, ele refletiu, se colocou de novo em equilíbrio e então, né, ele modifica-se e tira dele aquela impressão ruim. O bondoso amigo compreendeu, sorriu e acentuou. Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias, ou seja, nós não podemos esquecer que nós também precisamos continuar. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita, né? Ou seja, aquilo que a gente começa, um dia ela tem fim, né? Ciclos vão se encerrando. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar ao instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que sua bondade nos iniciou até que ele volte da provisória excursão? É verdade, exclamei. E reanimando pela palavra esclarecedora do companheiro, conversamos por abençoados minutos, prometendo-me Lísias regressar ao fim de seguirmos juntos para a reunião referida, né? Então, eles conversaram por ali durante uns instantes e Lísia disse, na hora certa eu volto para que a gente possa ir até o momento, né? Até a despedida de Alexandre. À noitinha, voltava o prezado companheiro e pusemos-nos a caminho em agradável palestra. Contemplado de nossa colônia espiritual, o céu mostrava-se singularmente belo. Numerosas constelações brilhavam deslumbrantes, e a lua,
muito maior do que ao ser vista da crosta planetária, parecia-me mais acolhedora e tranquila. Diante do bombardeio dos raios solares que renovavam a vida incessantemente, as flores exalavam um delicioso perfume, dançando de mansinho aos sopros do vento leve. Muitos aprendizes de Alexandre, comentava Lísias alegremente, virão visitá-lo esta noite. Mantenhamo-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Ou seja, né? Nada de chegar lá com esse sentimento de que você estava de início, né? Vamos chegar serenos e gratos por tudo que ele fez por nós. Concordava com esforço, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar, superior sem afetação, humilde sem servilismo, orientador sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender, atendia aos elevados encargos que lhe eram atribuídos sem qualquer desvaria do eu, profundamente interessado em cumprir os desígnios do Pai e em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a. Em virtude da sua abençoada compreensão, aquele afastamento do instrutor, embora temporário, doía-me no espírito. Nessas disposições íntimas, contra as quais reagia prudentemente, alcançamos o belo edifício residencial, onde se reuniria a afetuosa assembleia. Entramos. Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior. Todavia, o lampadário em forma de estrelas, irradiando claridade azul brilhante, proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza, de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Apresentado por Lísias a diversos companheiros, certifiquei-me depressa do pequeno número de aprendizes que ali se congregariam. Compareceriam apenas os discípulos de Alexandre, com permanência eventual em nossa colônia. 68 colegas, inclusive 15 mulheres. Todos os presentes referiam-se ao mentor amoroso com palavras de elogio. Éramos todos nós grandes devedores ao seu coração. Verificada a presença de todos os convidados, veio até nós o benévolo instrutor, dividindo o carinho de suas saudações com cada um, sem desperdício de atitudes exteriores. Era o mesmo Alexandre, admirável e simples, irmanado conosco, deixando-nos inteiramente à vontade. Entendeu-se com todos nós individualmente a respeito das nossas tarefas, estudos, realizações. Em seguida, com toda naturalidade, começou a falar-nos em tom paternal, né? Como se fosse pai. E nós vamos ver agora quais são as palavras que Alexandre diz, né, nesse momento, a todos aqueles que ali se encontram, né? Não eram todos que ele ajudou ao longo da caminhada, né? Mas eram ali, de uma certa forma, os principais, né? Então, Alexandre começou a dizer: sabem vocês o objetivo da presente reunião. Quero apresentar-lhes minhas despedidas em virtude da ausência temporária a que sou compelido por elevadas razões de serviço. Notei pelo olhar dos circunstantes que a maioria partilhava comigo o mesmo desgosto. Isso é André, né? Devíamos intensamente àquele espírito sábio e benevolente. Depois de uma pausa, Alexandre continuou: conheço a pureza do amor que vocês me dedicam, e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhes consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem e associados felizes na execução da divina vontade.
companheiros de luta construtiva. Pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Nesse ponto, Alexandre fez longo intervalo, descansando seus olhos nos nossos, como o saber, como o ler, o íntimo, e prosseguiu. Alguns colaboradores a quem muito devo endereçaram-me apelos para que permaneça em nossa coluna de trabalho. Gentileza que agradeço comovido. Não vibra em minhas palavras qualquer prurido de personalidade, mas a estima recíproca e fiel a que nos devotamos. Urge considerar, é preciso considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas. E aí ele já começa com uma coisa muito importante e que serve para todos nós. Por isso nós vamos sempre bater na mesma tecla. O nosso modelo é Jesus Cristo, que está lá na frente. Eu me espelho em certas pessoas. Espelhe até certo ponto, porque o seu espelho tem que ser Jesus. Principalmente quando esse ensinamento é trazido para a gente, para nós que somos encarnados. Falhos, imperfeitos, pecadores, cai o tempo todo, erra também. Então, o nosso norte é Jesus. A gente pode ter os nossos pais como norte, lógico e evidente, mas nós precisamos saber que quem está no comando de tudo é Jesus e que ninguém está acima de Jesus. E é isso que Alexandre está dizendo. Olha, embora muitos de vocês querem, já fizeram o pedido para que eu permaneça, vocês querem que eu permaneça, eu preciso ir ao trabalho. E eu sou apenas um servo humilde. Vocês não podem me colocar acima de Jesus. É muito difícil descobrir o amor sem defeito e a ele nos entregarmos sem reserva. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria, Então a gente não tem que idolatrar. A gente idolatrar ninguém, o outro, a gente idolatra Jesus. É bem verdade que nos encontramos numa assembleia de corações simples e amigos e que não cabem nesta sala vastas e maciças considerações filosóficas para restringirmos ao abençoado setor do sentimento. Mas não posso ver fugir a oportunidade de sérias reflexões em torno do problema dos laços sagrados que nos unem, sem algemar-nos uns aos outros, Nós não precisamos prender um ao outro. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a estrada de progresso da humanidade terrestre em geral, tem sido tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Sucedem-se nossas reencarnações e as civilizações repetem o curso em longos espirais de recapitulação, porque temos sido invigilantes quanto aos caminhos retos, Então ele está dizendo aqui, cuidado com quem você idolatra, que muitas das vezes é um ídolo que é quebrado, É um ídolo quebrado, é um ídolo de uma certa forma falido. E quando a gente segue Jesus, pode ter certeza que a chance de errar é muito menor. A gente não precisa fazer caminhos tortuosos. A gente precisa andar pelas bases retas ao qual Jesus nos ensina. Todos os dias, através de oportunidades, e de crescimento que a gente vai tendo naquelas dificuldades já superadas. Verificando-se nova pausa em sua afetuosa e significativa exposição,
observei que profundo respeito nos identificava a todos em face da palavra venerável. Temos criado muitos deuses à parte, continuou o instrutor comovido, para destruí-los, muitas vezes em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilate a visão ante o horizonte infinito da vida. Na procura do conforto individual, em face de problemas graves de nossa vida, raramente encontramos a solução, e sim a fuga da qual nos valemos com todas as forças que somos capazes para adiar indefinidamente a ação imprescindível da corrigenda ou do resgate. Virá, porém, o dia da restauração da verdade, o momento de nosso testemunho pessoal. Ele pousou em nós o olhar muito lúcido, onde víamos o reflexo de serena emotividade. E depois de longa pausa, retomou as elucidações das despedidas. É por isso, meus amigos, prosseguiu em tom fraterno, que o orientador, consciencioso de sua tarefa, não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando, é necessário deixar o discípulo entregue a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário. Junto do instrutor, o aprendiz quase sempre apenas observa. À distância, porém, experimenta e age, vivendo o que aprendeu. É indispensável desenvolver os valores ilimitados inerentes a cada um de nós, guardados como divina herança no potencial de nosso mundo íntimo. A proteção inconsciente que rouba o protegido ao clima de realização que lhe é próprio, elimina os germes do progresso, da elevação, do resgate individual. Estabelecer a dependência dessa ordem é criar o cativeiro do espírito que anula nossa capacidade de improvisação e estimula os vícios do pensamento. É igual nós pais, né? Que vai soltando os nossos filhos aos poucos, embora o nosso coração está a todo momento dizendo ao contrário. Às vezes, quando a gente solta, a gente quer rir, né? Mas o soltar se faz necessário. Porque é longe da gente que eles vão aprender aquilo que nós ensinamos. É longe da gente que, né, longe da nossa proteção, é que eles vão adquirir experiência e aprendizado e também vão se fazer mais fortes, né? E a gente vai soltando a ponto de um dia que eles possam, né? Um dia eles possam vir a o quê? A ficar, a se virar, vamos dizer assim, sem a gente. Porque um dia nós vamos embora, né? Ou nós, ou eles. Mas em algum momento eles vão precisar se virar, né? Quando eu falo nós ou eles, porque a gente não sabe a ordem, né? Mas vão precisar se virar de uma certa forma longe de nós. Fujamos ao condenável sistema de adoração recíproca, em que a falsa ternura opera a cegueira do sentimento. Respeitemo-nos mutuamente na qualidade de irmãos congregados para a mesma obra do bem e da vontade, mas combatamos a idolatria. Bem-queiramo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. Todavia, cooperemos contra a insuflação do exclusivismo destruidor. Somos depositários de grandes lições da vida superior, mas vamos colocar em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes. Esse é o nosso objetivo fundamental. Cada um de vocês tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. E nós também, né? Cada um de nós temos as nossas atividades, ainda que diferentes. Lembra? Esse livro nos ensina também que todos nós somos capazes de contribuir, ainda que a sua contribuição para o bem seja mínima, mas todos nós temos capacidade e devemos contribuir para essa corrente do bem
a qual Jesus nos ensina, né? E nos ensinou. Durante alguns meses estivemos quase sempre juntos, quando a oportunidade permitia. Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. Não podemos, porém, descansar sobre as comodidades do afeto. É preciso enfrentar as asperezas do serviço, conhecer a luta, testemunhar aproveitamento. Nunca me valeria da qualidade de instrutor para impedir o crescimento mental de vocês. A terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. Todos vivem, mas raro são os espíritos de nosso mundo, né, que tomam posse da vida eterna. O campo de trabalho é vastíssimo. Experimentem nele o que aprenderam, despertando as consciências que dormem ao longo do caminho. O aprendizado fornece-nos conhecimento, a vida oferece-nos a prática. Unamos a sabedoria com o amor na atividade de cada dia e descobriremos a divindade que palpita dentro de nós, glorificando a terra, que aguarda nossa ajuda eficiente pelo equilíbrio e compreensão. Não faltam instrutores benevolentes e generosos, e além disso, vocês devem aplicar as lições que receberam, orientando igualmente seus semelhantes em lutas e companheiros ainda frágeis. Ou seja, tudo que vocês aprenderam até aqui, vocês devem colocar em prática. Agora, no caminho que vocês também vão seguir. E coloquem em prática para vocês e ensinem aqueles que porventura passar por um caminho de vocês e que também possa precisar de ajuda. Só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. Não, meus amigos, não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Mais uma coisa que serviu pra gente, não foi? Quanto aos nossos entes desencarnados. Olha a frase que ele diz. Não alimentemos qualquer processo doloroso de saudade sem otimismo e sem esperança. Então, pra gente serve. Porque a nossa saudade pode ser imensa. Mas a gente sabe e tem muita esperança que o nosso reencontro, ele é certo. Imenso futuro de realizações sublimes com o Pai espera cada um de nós. Edifiquemo-nos aceitando as experiências construtivas que nos convocam o esforço a uma possibilidade maior. E a gente pede e roga a Deus para que os nossos entes, né, todos eles estejam lá se edificando, trabalhando e caminhando no caminho do bem. E que eles possam nos desculpar, né, todas as vezes que a gente atrapalha esse caminhar. Estimo profundamente a consolação individual, mas acima de nosso conforto devemos procurar a libertação com o Cristo. Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa, que no momento não nos sabia bem ao coração, habituado às expressões de incessante carinho, mas tinha virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Ainda aí, numa simples reunião de despedidas, Alexandre sabia ser grande e generoso, impondo-nos um equilíbrio que de outro modo não saberíamos conservar. Apesar da compreensão, tínhamos os olhos úmidos. A separação dos bons, não obstante temporária, é sempre dolorosa. Na companhia dele, havíamos aprendido sublimes ensinamentos. Forte e sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos,
Comparando nossa situação anterior à presente, observávamos evidente melhora geral. Como não lhe devermos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Creio que a maioria partilhava os meus pensamentos, porque Alexandre, dando a ideia de que nos ouvia as reflexões mais íntimas, acrescentou: olha aí, todos, né? Com o coração grato, com o coração um pouco triste, outros com os olhos úmidos, né? Ou seja, com os olhos cheios de água, né? Mais uma vez, Alexandre dá uma palavra. Devemos ao Cristo Jesus todas as graças. Ele é o divino intermediário entre o Pai e nós outros. Saibamos agradecer ao Mestre as bênçãos, as lições e a tarefa. O espírito de gratidão ao Senhor alegra a vida e valoriza o trabalho dos servos fiéis. Em seguida, o instrutor levantou-se sorridente, abraçou cada um de nós, dirigindo-nos palavras de incitamento ao bem e à verdade, enchendo-nos de coragem e fé. Equilibrados pela sua palavra esclarecida, os aprendizes não ousaram pronunciar qualquer exclamação, filha da ternura indiscreta. Estávamos todos edificados em posição serena e digna. Epaminondas, o discípulo mais respeitável de nosso círculo, tomou a palavra e agradeceu, sobriamente estampado nas afirmativas nossos sentimentos mais nobres e endereçando ao instrutor amigo nossos ardentes votos de paz e êxito na continuidade de seus trabalhos gloriosos. Vimos que Alexandre recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Terminada a breve saudação do companheiro, pronunciou algumas frases de agradecimento que não merecíamos e falou: agora, meus amigos, elevemos ao Cristo nossos pensamentos de júbilo e gratidão, consagrando-lhe as inesquecíveis emoções de nosso adeus. Manteve-se de pé, cercado de intensa luz safirino brilhante, e de olhos erguidos para o alto, estendeu os braços como se conversasse com o Mestre presente, embora invisível, orando com infinita beleza. Senhor, seja para o teu coração misericordioso todas as alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a escutar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a sua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda do nosso caminho em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares. Mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal.
Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa a sombra que nos obscurecem a visão de teu pleno divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tuas inspirações redentoras, no ilimitado amor que nos reservaste. E que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios. Em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz, para sempre assim seja. A comovedora prece de Alexandre fora a última nota do maravilhoso adeus. Saímos. Em torno, as flores exalavam agradabilíssimo perfume à luz prateada da noite. E ao longe, no alto dos céus, brilhavam os astros, como fulgurantes corações de luz em praias distantes do universo, emanados como nós uns aos outros, à procura das alegrias supremas da união com divindade. E assim a gente encerra, né, o capítulo 20, o adeus a Alexandre, né? O André agora ficará, né, com certeza, com novos instrutores, com Lises ainda do lado, né? Embora Lises seja um mentor lá de origem, mas acompanha André, né? Assim que pode também. E que nesse momento nós possamos ser muito gratos a André Luiz, né? Não é porque ele é um espírito que há tanto tempo está no mundo espiritual que ele também não vai ouvir, né, esse nosso agradecimento. Nós somos a ele muito gratos. A ele a nossa eterna gratidão. Não só a ele, mas também a Chico. Quantas vezes Chico se renunciou a tantas coisas? Quantos livros Chico não sentou para escrever em meio a tantos problemas que Chico passou e enfrentou? Desde a fome, né, até a escassez de muita coisa. Quantas vezes Chico, às vezes, né, que até mesmo naquele dia querendo descansar, mas ele dispensou-se um tempo a nós, né? Caridosamente a nós. Chico desencarnou em 2002 e olha, os primeiros livros foram escritos na década de 40 e olha aí, perpetuando até hoje, 2023, e nós ainda aqui estamos com os ensinamentos. Muito agradecido nós também ficamos e somos a Alexandre, que também se tornou um professor nosso. O nosso muito obrigado a Lísias e a tantos outros. Um livro de grandes ensinamentos, né? Essa doutrina em específico, eu tenho certeza que muitos de nós iniciamos-as de um jeito e estamos terminando de outro. Da mesma forma que eu tenho certeza que muitos que quando aqui chegaram desesperados, embora saudosos, embora com o coração às vezes partido, melhorou muito e é outra pessoa desde quando aqui chegou, com muito mais compreensão, com muito mais discernimento. Esse livro nos ensinou a dizer sim para a vida, quando ali já está então a concepção. Nos ensinou não ao aborto. Cuidado, porque ali existe vida. E se existe vida e se você arranca dali, cuidado com a lei de ação e reação, porque nós também vamos precisar voltar. E aí a gente pode passar por essa dura prova da expiação. Essa doutrina nos ensinou que uma mãe
independente de onde ela esteja, encarnada ou desencarnada, ela não deixa um filho. Ela intercede por ele o tempo todo. Nos ensinou que cada um de nós pode contribuir com o mínimo que seja. Nos ensinou que a nossa mente é poderosa e tudo nasce a partir dela. E que se nós não cuidarmos da nossa mente, o nosso corpo físico vai refletir aquilo que nossa mente talvez esteja criando de pior. Mas nos ensinou que a espiritualidade amiga é caridosa e que trabalha incessantemente. E sempre que puderem, eles vão intervir. E quando essa intervenção talvez não for possível, não é por falta do querer da espiritualidade amiga. Não é por falta de capacitação, mas é porque nós mesmos fechamos as portas. Nos ensinou o poder da oração, mais uma vez, o poder da prece, e que nós todos somos capazes de crescer, de ser melhores, e que nós não precisamos ser egoístas e de querer prender o outro, porque o outro está logo ali, passando pelos aprendizados que precisa passar, assim como nós precisamos continuar, e que daqui a pouco nós todos vamos estar juntos novamente. E que a gente tem um espírito que olha para a gente com um amor supremo que é Jesus. E que é Ele que é o nosso norte. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que permaneceu conosco durante esses 20 capítulos. Nem sei, né, quantos encontros nós tivemos para a gente poder terminar essa doutrina. Mas eu tenho certeza que engrandeceu muita gente, que respondeu muitas perguntas, né? Porque quando a gente responde aqui aleatório, é uma coisa, quando a gente vem com a doutrina, com embasamento, mostrando e apontando aonde está cada item, que não somos nós que estamos inventando, mas são ensinamentos que nos são dados, a coisa fica muito mais robusta, fica muito mais forte e é melhor, né, da gente entender e saber que nós somos pequeninos. Quão pequeno a gente se sente quando a gente vê a grandeza que existe na espiritualidade. A gente vê que o caminho ainda é longo, que muito ainda temos que aprender e que exercitar. Mas que se a gente tiver fé e esperança, se a gente, ainda que a gente caia, a gente se reequilibre, se a gente pega as lições e traz como ensinamento, traz para a nossa conduta, nós somos grandes diante daquilo que a gente consegue superar. E que a gente vai dando um passo de cada vez, para que a gente possa, então, quando a gente menos esperar, ter cumprido cada um o seu papel. E eu espero do fundo do coração que cada um de nós, quando chegarmos do outro lado, possamos chegar da melhor maneira possível, né? E a gente possa olhar para o nosso projeto reencarnatório e ver o quanto foi válido, o quanto que a gente conseguiu expandir a nossa consciência, o quanto a gente com os nossos problemas conseguimos crescer como indivíduos e que nós levamos verdadeiros tesouros com a gente, que é aquele tesouro, né? Que a ferrugem não destrói, que a praga não corrói e o que o ladrão não consegue roubar de nós, que é o nosso discernimento, a nossa sabedoria e tudo que a gente conseguiu, então, desenvolver ao longo da nossa caminhada. Alguma dúvida, gente?